Shalom, shalom, querido. Eu sou o pastor Vitor, sou pastor da Suíça, da Seva na Suíça, e eu quero falar um pouquinho sobre o mês de Nissan, especificamente sobre a letra do mês, que é a letra Rei. Amém? A letra Rei, ela tem algumas peculiaridades, algumas coisas muito interessantes, e nós vamos estudar um pouco sobre ela. Amém? Fique bem atento para você não perder nada do que o Senhor tem para te abençoar nesse dia. Vamos lá. A letra Rei, ela é tipo uma porta, né? Ela é interessante, ela é tipo uma porta. Ela tem tipo que um Vav e também um traço, né? Aqui do lado com uma abertura, ok? Ela tem uma abertura. E a letra Rei, né? A gemátria dela, que é o número 5. Foi a letra que foi acrescentada para Abraão. Abraão, ele se chamava Avram, depois ele passou-se a se chamar Avraham, né? Ele passou a ter um rei. Quando Deus diz para ele, Abraão, olha, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, assim vai ser a tua descendência. Quando Deus promete a ele que ele teria muitos filhos, Deus cura a esterilidade dele. Então, a letra Rei é uma letra que cura toda doença da esterilidade. Toda pessoa estéril, quando Deus acrescenta um rei na vida dela, Deus começa a dar a ela fertilidade. Foi o que aconteceu com Abraão, tá? E a letra Rei, ela tem uma coisa muito interessante, ela tem uma tríade, né? E essa tríade, ela está aqui com a parte de cima dela, a parte vertical dela, a horizontal do Vav, o vertical parece ter um cajado e esse traço aqui também na vertical. Isso aqui significa algo muito interessante. O que isso significa, pastor? Vamos lá. Aqui está falando de pensamentos, que é a parte superior do corpo, né? São os pensamentos. E aqui do lado está falando de fala, ok? Então, o homem, ele é composto de duas coisas, de pensamento, fala, né? No sentido completo do seu homem interior. Ele é composto de pensamento e é composto de fala. O texto sagrado de Vaikra, capítulo 14, versículo de número 7, fala, e esta será a Torá do leproso. Olha como isso é interessante. E esta será a Torá do leproso. O leproso, na verdade, o leproso está conectado com um pecado. E esse pecado é o Lashon Hará. O que é o Lashon Hará? Pessoas que pensam mal das outras e falam mal das outras. O Lashon Hará, ele é um pecado muito perigoso, porque ele começa na mente. Ele começa brotando sentimentos, brotando o mau pensamento, né? A Bíblia diz assim, e deixe o iníquo os seus maus pensamentos. Então, uma pessoa que vive na iniquidade, ela tem maus pensamentos. Ela só pensa mal do outro. Ela só pensa mal do ciclano, do beltrano. Então, se você pensa, automaticamente é uma energia que vai para a sua boca. Isso é quase que inevitável. Se você pensa muito num assunto, você vai falar sobre esse assunto. Então vamos lá. Se você olha para as pessoas com olho mau e começa a vê-las de forma ruim, você vai começar a falar mal dessas pessoas. Então, o pecado do Lashon, o pecado do falar mal, ele é muito perigoso. Isso é chamado de língua má, de língua perversa. O Lashon Hará é uma língua mal, é uma língua perversa.
Pessoas que não se contentam em pensar bem das outras. É por isso que o nosso Mestre Jesus Cristo disse que você deve amar ao próximo como você mesmo. Você deve querer o bem para o outro como você quer para você. Tá? Então, o Lashon Hará, ele é muito perigoso. E a letra Re representa tanto o Lashon, a língua os maus pensamentos, como também os bons pensamentos e uma boa fala. Porque se você pensar o bem, você vai praticar o bem. Agora, se você pensar o mal, você vai praticar o mal. Porque é comum. Aquilo que eu pensei, nisso eu crio. O que é crer? Quando você confessa, quando você fala. Se você se aproximar de uma pessoa, você vai saber como ela é através do que ela fala. É impossível você sentar com um homem milionário e ele não falar de dinheiro. Ele não falar de ser bem-sucedido. Ele não falar de coisas boas. É impossível você sentar do lado de um homem espiritual e ouvir baboseira. Mas se você senta ao lado de uma pessoa que faz Lashon Hará, é só falando mal dos outros, do lugar, dos ambientes, falando mal dos líderes, falando mal da sua casa, do seu trabalho, do seu dinheiro, só falando mal. E o texto sagrado diz que esta será a Torá do leproso. E a sabedoria fala que quando uma pessoa comete Lashon Hará, um espírito maligno desce da corte celestial e pousa sobre essa pessoa. E ela fica contaminada. Demônios não entram só por pecados sexuais, por pecados de adultério, fornicação, roubo. Não. Se tu não calar a tua boca, se a gente não ficar quieto e tentar frear a nossa língua, como diz o salmista, coloca um guarda na minha boca para que eu não peque. Coloque um guardião, um anjo, para que a minha boca fique guardada. Não se pode jorrar de dois ambientes de um ambiente duas atmosferas. Não pode da mesma fonte sair água doce e água amarga. Toda pessoa que comete o pecado de Lashon, ela vai ficar isolada. Ela vai ficar longe das pessoas. Porque ninguém quer caminhar com fofoqueiro. Ninguém quer caminhar com quem fica falando mal de A, de B, de C, de E, de F. Ninguém quer caminhar com essas pessoas. Quem quer caminhar com uma pessoa linguaruda e fofoqueira? Ninguém. Então, a letra do mês você precisa reparar, administrar e curar os teus pensamentos, a sua fala. Mas tem uma outra coisa aqui, tá? A ação. Que é essa parte que está desprendida do corpo. Por quê? A tua ação, ela é o resultado dos teus pensamentos e das tuas falas. Porque é como uma gravidez. Você pensa, você semeia e depois nasce. Então, toda ação, ela é o resultado de um pensamento e de uma fala. Antes de você cometer, o que as pessoas falam? Olha só como isso é interessante. A pessoa quer matar alguém. O que ela faz primeiro? Ela pensa. E o que depois ela faz? Ela começa a falar. Ela comunica a alguém que é do meio dela, alguém que concorda com o que ela faz, e ela vai alimentando aquilo dentro dela, até criar uma ação. Só que, amado príncipe e princesa, esse vídeo ele é curto, ele é rápido. Eu só quero te ensinar uma coisa, que através do teu pensamento, da tua fala e da tua ação, você pode bloquear o teu destino ou você pode ampliar o teu destino.
Através do teu pensamento, da tua fala e da tua ação, você pode destruir o teu futuro ou você pode construir o teu futuro. Uma coisa que eu quero te ensinar aí, que eu estou aprendendo a cada dia, porque a cada dia a gente vai aprendendo. Não tome atitudes na raiva. Não fale o que você tem, besteira com raiva. Pense antes e domine as suas emoções. O texto de Provérbios diz que o homem que domina as suas emoções, a sua língua, ele é mais poderoso de quem conquista uma cidade. Olha só como isso é forte. Quando a gente consegue dominar nossas emoções, a nossa força, consegue dominar os nossos pensamentos e as nossas energias internas, nós somos mais fortes do que um dominador de território. Então o que Deus quer fazer na tua vida? Quer que você domine e governe seus pensamentos, a sua fala e a sua ação. Amém? Eu quero deixar essa palavra bem rapidinho para você. E detalhe, o Lashon Hará, ele é tão poderoso, ele é tão forte, que o texto de Provérbio o texto de Tiago diz que a língua, ela é um pequeno membro, né? É pequenininha a língua. Ela é um pequeno membro, mas que ela é capaz de incendiar uma floresta inteira. Ou seja, a árvores, quando Jesus ele orou por um cego, o que aquele cego disse? Você está enxergando? Jesus perguntou para ele, você já está enxergando bem? O que ele disse? Eu vejo pessoas como árvores. Ou seja, uma conotação de floresta. Ou seja, uma pessoa linguaruda, uma pessoa que fala mal da outra, uma pessoa que expõe a outra, uma pessoa que declara os pecados das outras, fala as dificuldades das outras, conta para os outros. Você que comete esse tipo de pecado, você está incendiando uma floresta. Você está acabando com um ambiente, com uma atmosfera, e está destruindo a imagem de alguém, que é a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito forte. E olha bem o que eu vou lhe dizer. Um certo sábio, uma vez explicando, ele disse que o pecado do Lashon é como uma pessoa que sobe até uma montanha, pega um travesseiro cheio de penas e sobe no alto desse monte e ele joga essas penas ao vento lá e essas penas se espalham. E depois ele chega e pede desculpa e pede perdão. Mas eu quero lhe perguntar algo. Tem como catar essas penas? Tem como buscar essas penas onde elas foram? Não tem como. Porque, querido, você uma vez falou de alguém, você criou uma impressão no outro sobre alguém. E às vezes o outro está julgando a pessoa pelo teu óculos, pela tua ótica. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa bacana, uma pessoa do bem, que pode ter cometido algum tipo de erro, algum tipo de falha. E por isso você começa, as pessoas começam a olhar para essa pessoa através da fala que você colocou na sociedade, na cidade, na empresa, no trabalho, no lugar. Aonde essa pessoa está, ela está mal falada porque você, com a sua língua, difamou ela. E palavras negativas, elas percorrem muito mais rápido do que uma palavra positiva. Você fala mal de alguém, isso corre rápido demais. Você fala bem, meu Deus. 1, 2 vai ficar sabendo. Agora você falou mal. 2, 3 espalham isso numa velocidade que você não tem noção. E eu estou aqui para te dizer que se você está cometendo esse pecado, você tem que ter 3 atitudes. Primeira, uma autoavaliação, uma reclusão. Você vai se avaliar, você vai internar isso e você vai
parar de alimentar isso. E terceiro, você vai desviar o caminho. Uma reclusão é você mesmo se aprisionar e você dizer, eu não vou fazer mais isso. E mudar de rota na terceira opinião. Você mudar de rota, você mudar o teu padrão. Quando alguém chegar e você sentir vontade de falar mal, fala bem da pessoa. Porque todos nós estamos... não tem nenhum anjo. E todos nós estamos disposto a cair num pecado desse. Disposto não, né? Eu não estou disposto, predisposto, né? Nós estamos numa situação que a gente pode errar, a gente pode falar, numa situação de raiva, numa situação de ira, numa situação de briga, numa situação de confusão. Você pode sim, mas tome muito cuidado com sua boca, porque dela procede vida e morte. Então, com a tua boca você pode receber vida e com a tua boca você pode receber morte. Então, aprenda a ficar quieto quando não tiver o que falar. Quando você não puder falar bem de alguém, também não fale mal, tá? Quando alguém vier, e fulano me disse, você já corta. Fulano disse isso pra mim, corta. Fulano falou de você, corta. Fulano isso, corta. Sabe por quê? Isso vai trazer lepra para a tua alma. Isso vai trazer uma doença para o teu espírito. Isso vai te afastar de Deus. Vai te isolar no mundo espiritual. Você vai ficar totalmente destruído na sua alma. Porque o Lashon Hará, ele contamina e ele rouba, sabe o quê? A sensibilidade. Tem pessoas que estão na igreja e falam assim, meu Deus, há quanto tempo que eu não sinto a presença de Deus? Quanto tempo que eu tô frio? Meu Deus! Mas claro, você vive em rodas de fofoca, vive falando mal dos outros, ninguém me dá oportunidade. É claro, você não vão te dar, porque você é fofoqueiro, linguarudo. As pessoas não vão te dar oportunidade porque você não é apto para ter oportunidade. Porque tem coisas que você não pode saber, tem ambientes que você não pode entrar, tem coisas que você não pode acessar porque você é um linguarudo fofoqueiro. Então, esse é um pecado que Deus vai quebrar da sua vida. Deus vai remover da nossa vida. E nós vamos viver novos começos. Porque Abraão, olha só como isso é interessante. A letra rei, quando entrou em Abraão, consertou o pensamento, a fala e a ação de Abraão. Talvez Abraão ainda pensava duvidoso. Talvez Abraão ainda falava duvidosamente, não acreditava em algumas coisas e a ação dele não condizia às vezes com o pensamento, com a fala. Então Deus quer adicionar uma letra sagrada na tua vida e transformar o teu pensamento, a tua fala e a tua ação e santificar o teu corpo, alma e espírito, amém? Porque corpo é ação. Tudo que está no nosso corpo, pensamento, é abstrato. Pensamento é espiritual. Fala também é espiritual. Mas a ação é o mundo da matéria. Então, quando você comete o pecado do Lashon Hará e isso passa para uma outra matéria, você já entrou no campo da ação, no campo da esfera do mover de governo nessa terra. Então, quando você fala mal de alguém, quando você expõe alguém, automaticamente você está criando uma atmosfera terrena de maldição para você, para sua casa e para sua vida. Mas eu quero liberar uma palavra e dizer para você que Deus é bom e que esse tempo é um tempo da gente fazer techuvá, nesse tempo de Nissan, nesse tempo de milagre dos milagres, nesse tempo de Pessa, que não se repita ciclos na nossa vida, que não se repita ciclos de pecado, ciclos de afastamentos, ciclos de isolamento, ciclos de Lashon Hará, que o Todo-Poderoso traga sobre a tua vida um tempo novo. Shalom, shalom, que Deus te abençoe. Amém.